testando o som. Ok. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que é a coleta de intenção da Congregação Cristã no Brasil, tá? Nós vamos fazer análise aqui. Chegou alguns áudios aqui, um irmão idoso já da congregação, muito chateado, né? Com o que está sendo feito na Congregação Cristã no Brasil, estão praticamente persuadindo eles, e eu vou mostrar um pedaço de um vídeo também, que uma irmã gravou na hora que estavam passando lá, entregando os papéis, praticamente fazendo com que as pessoas assumam uma responsabilidade. Persuasão. Estão persuadindo. A igreja que disse que o povo cooperava com o que sentia no coração, acabou. Estão persuadindo o povo para que assumam uma responsabilidade. Ok? E aí eu vou mostrar o papelzinho também, tá? Eu vou deixar o vídeo mais pro final e nós vamos colocar aqui os áudios desse irmão idoso, tá bom? E vocês vão ver pela voz dele, né? Pelo jeito que ele fala. Ele tá aborrecido. Ele também não é bobo, como ele mostrou, né? E não vai comprar essa ideia da congregação. Eu acredito que é um tiro muito grande no próprio pé que a congregação ela tá dando. 2, forçando praticamente, persuadindo as pessoas a darem o dinheiro. E quando ela juntou as coletas, você vai ver, a arrecadação vai piorar mais ainda. Ok? Vamos ouvir aqui o áudio do nosso irmão. E depois nós vamos ver o vídeo também, tá bom? Segue aqui. Oi, irmão Pedro. Faz Deus, irmão Pedro. Pegou o papelzinho lá, irmão Pedro? Esquisito, né? Pegar aquele papelzinho, né? Marcar. Por que será, hein? Nunca foi assim na congregação. Irmãos, eu até anotei algumas coisas aqui, tá? Que a gente vai comentar, tá? Anotei aqui, que eu já ouvi o áudio, e eu fui anotando as partes que eu acho interessante e importante, tá? Aqui eu anotei o seguinte, olha só. Forçando o povo a fazer voto com intenção de valor, que é o que vocês vão ouvir agora aqui. Ele já mostrou que ele achou esquisito, praticamente entregando papéis, pedindo para que eles assumam uma responsabilidade. Gente, tá praticamente pedindo para as pessoas assumir. Agora, olha só. E quando eles pedem isso, eles estão praticamente que induzindo os irmãos da congregação a fazer voto. Voto para dar dinheiro. Ouça aqui, ó. O irmão pegou o papelzinho, fez o voto? Pegou o papelzinho, fez o voto. Você viu aí? Ele está perguntando. Por que está perguntando se ele fez o voto? É porque provavelmente aquilo foi colocado para a igreja. E ele quer saber se o irmão fez o voto, né? Ou seja, eles pedem para as pessoas colocarem o valor, tá? Colocarem ali o valor. As pessoas colocam o valor, não precisa colocar o nome, né? Mas as pessoas estão colocando o valor. Para quê? Para eles terem uma ideia de quanto que eles vão arrecadar, certo? Então, olha só o que eu anotei aqui, ó. Dívida de 6 milhões, ele vai falar. Da onde ele tirou essa informação, esse senhor? Provavelmente deve ter sido mencionado isso na igreja. Provavelmente, porque eu não estava lá. Por isso que eu estou falando. Esse senhor de idade, ele menciona uma dívida de 6 milhões. Vocês estão apresentando uma dívida para o povo, praticamente pedindo para que todos paguem. Então eles estão apresentando uma dívida e praticamente pedindo para que o povo assuma isso aí. Para que o povo assuma essa responsabilidade da dívida, ok? E eu coloquei aqui também, ó. O que prometer dar... Bom, vamos ouvir, vai. Vamos ouvir e aí eu vou falando para vocês, ok? Segue aí o áudio, ó. Eu não achei lícito pegar o papelzinho, não. Eu não peguei, não. Eu fiz um voto do meu coração, mas eu não peguei o papelzinho. O irmão porteiro veio, mas não vai pegar, pois não, irmão. O meu voto está aqui dentro do meu peito. O que eu prometer aqui, eu e Deus, eu faço. Não vou. Mas o irmão não vai pegar? O porteiro lá perguntou. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão pressionando. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês do que eu acho. Que é o que a gente vê em empresas, né? E o modelo Igreja Universal, que eles estão fazendo igual aqui na congregação. Como assim?
Provavelmente o Braz está pressionando os anciões regionais e os anciões regionais pressionando os anciões locais e os anciões locais pressionando os cooperadores. Tudo por número. Vocês podem ter certeza que lá eles vão fazer balanços e comparativos. Então, eles devem estar sendo ameaçados, né? Isso aqui são conjecturas minhas, tá? É o que eu acho, tá? Que é a forma de pressionar. E aí eles vêm de lá para cá com esse peso de transmitir ao povo a mesma preocupação do Braz para que as dívidas sejam quitadas, ok? Então, deve estar vindo essa pressão psicológica desde lá, tipo assim, ô fulano de tal, a sua região, você que é seu regional, né? Mês passado a gente conseguiu fazer um levantamento lá na sua região de 400 mil reais. Por que esse mês baixou para 200? O que está acontecendo? Você não está falando para o povo? Você não está pedindo? Gente, eles têm números. E nos números eles têm o controle desses homens. E aí a cobrança vem vindo numa escadinha, um cobrando o outro, até chegar nos porteiros e dos porteiros pro povo. Ok? Eles estão pedindo dinheiro aqui nessa igreja, pressionando o povo. Ouve aí, vamos ver. Pegar o papel, ele levou. Pensa aí, se ele aumentar essa conversa, eu ia falar para ele, ô irmão, eu nasci dentro de uma igreja. E eu, com 1 ano de idade, eu estava no colo da minha mãe, arrastando pro chão, lá no chão da igreja. E eu conheço aí. Tudo, você viu que deu a dívida de 6 milhões de reais e pouco, e 500 mil? Gente, ele não tirou esse número do nada, tá? 6 milhões e pouco e 500 mil, irmão, você viu? Deve ser o ministério lá falando sobre isso para quê? Para pressionar o povo a dar dinheiro. Eles trazem, irmão, nós estamos com uma dívida de 6 milhões, que os irmãos têm que cooperar com a obra de Deus. E aí eles vêm com a pressão psicológica, tá? Que se você não ajudar, não cooperar, né? Você não vai estar cooperando com a obra de Deus. Simples assim. Vamos ouvir. Esse irmão fala sobre isso, tá? A gente vai ver. Eles estão tentando levantar. Por que não pediram de boca? Confia. Isso aí é porque não confia nos irmãos, sabia? Eles não têm autoridade, então eles mandam. Ele falou uma coisa certa. Por que não anuncia apenas pedindo? Olha, pessoal, o que você sentir no coração, como sempre fez. Por que eles não estão fazendo isso? Porque não confia no povo, porque sabe que o povo não vai dar. Eles não fazem isso porque sabem que o povo não vai dar. O que eles estão fazendo, pessoal? A ideia é essa aqui, ó. Saiu muita gente da congregação. O povo que ficou agora vai ter que dar por aqueles que saíram. Tem que manter o número. Tem que manter o número de arrecadação. A ideia, na verdade, é essa. Ok? Então, por isso, estão pressionando os coitados dos senhores aqui aposentados, para que eles façam, né, ainda mais essas pessoas antigas, idosos, as irmãs, né? Quando eles são forçados a fazer um compromisso, um voto, essas pessoas, elas costumam, ainda que passam necessidade, eles vão lá e cumprem com a sua parte. Então, eles vão pressionar essas pessoas para que assumam uma intenção, né, de colaboração. Vamos ouvir o restante. Marcar ali e passa medo no nego. Se você prometer, tem que dar. Então eu falei para ele, não, que eu vou prometer no meu coração, não vou mandar em papel nenhum não, meu irmão. Pode levar o papelzinho embora. E ele levou o papel. Ficou me olhando, depois eu dei uma bronca lá em quem não deu, né? Mais ou menos. Olha, ele tá dizendo que o irmão achou ruim com quem não pegou o papel ou com quem não deu a oferta, a coleta, né? Ele tá falando, depois ele deu uma bronca lá. É persuasão, irmão. Quando você pressiona a pessoa, você fala, você entrega um papel na mão dele para ele fazer um compromisso, e aí você fazer isso já tá errado. Você forçar a pessoa a fazer um compromisso já tá errado. Mas mesmo assim, voltando para trás, fica em paz, fica na sua, você já fez sua parte. Agora você vai ainda brigar com as pessoas que não quiseram assumir o compromisso? Gente do céu, aonde que tá chegando a congregação cristã no Brasil? Tudo que falaram mal das outras igrejas estão fazendo igual.
Estão pressionando as pessoas com dinheiro. Pressionando. E isso aí, vocês podem ter certeza, vai causar constrangimento nas pessoas mais pobres, mais simples, que não têm condição de dar. Isso vai causar constrangimento. A congregação que se gabava, a gente não pede dinheiro, a gente não sei o que, ela tá aí, isso aqui é pior do que isso. Ou seja, criando uma situação de constrangimento para que a pessoa se sinta ela sinta-se no dever de dar. Ou seja, criando praticamente um dever da pessoa. Não é mais voluntário. Ouve aí. É nisso. Eu entendi que foi uma broquinha. Esse dia eu estava em São Paulo, lá já passou. Lá em São Paulo. Já passou lá, eu também não peguei. Meu cunhado lá também é crente velho, mas o meu cunhado tem mais de 90 anos de crente. E também não pegou. Ele falou, não, o voto, ele tem 91 anos. O meu cunhado lá, tá vivo ainda, tá tocando na igreja e tudo. Também não pegou. Ele falou, não, os votos da gente, Pedro, tem que ser no coração. Não adianta nada você marcar nesse papelzinho e aí ele vai falar que se não der o tanto que eles achou que tem, que ia dar agora, 42 mil, se não der, ele vai falar. Ele vai... Gente, a intenção daquela comum, você viu o que eu falei no começo? Ó, a intenção para aquela comum é 42 mil. Aquela comum que ele tá falando, que é a dele, vai ter que levantar 42 mil reais. Muito provavelmente, quem fez esse cálculo? Anciões superiores ao ancião daquela comum. Eles devem ter distribuído no Braz, ó, com base na quantidade de gente que toma Santa Ceia e o número que eles querem que cada um dão, eles devem ter feito o cálculo e falou, a sua eu quero tanto, 40, na sua eu quero 60, na tua eu quero 70 mil, na tua eu quero 30 mil. E aí, meu amigo, vai ficar igual a Igreja Universal, aonde o pastor tem meta. E na meta, para atingir a meta, eles fazem de tudo. De tudo. Eles criam um monte de coisa, né? Um monte de subterfúgio lá para poder virar dinheiro para a igreja. A congregação está indo para o mesmo caminho. Uma vergonha. Uma vergonha. Um senhor de idade, indignado, como ele está aí agora. Né? Ainda levamos uma bronquinha. Ele ainda riu que levou uma bronquinha, né? E aqui ele apresenta que a meta dessa igreja é 42 mil reais. 42 mil reais. Isso aqui, ó, é central para construção, acho que é do Bonfim. Do Bonfim. A igreja do Bonfim em Campinas. Olha aí, vamos ver. Vai falar que Deus vai castigar quem não deu. Você vai ver só. Olha aí, tá vendo? Ele já até sabe, pessoal. É tática da CB. Ele tá falando, tá vendo? É levantar 42 mil. Aí não vai conseguir. O que eles vão fazer? Vão falar que Deus vai pesar a mão em quem não deu, né? Eu não sei se ele falou pesar a mão agora, mas ele vai falar mais pra frente. Agora ele falou o que mesmo? Vamos ver aqui. Falar que Deus vai castigar quem não deu. Você vai ver. Que Deus vai castigar quem não deu. Presta atenção. Esse senhor, ele é de outra época, não é da época nossa da tecnologia, mas até ele já perdeu o medo desses homens. Olha a evolução da crítica. Olha que benção a crítica. Já perdeu o medo desses homens. Esses homens com essas maldição, dizendo que Deus vai pesar a mão ou vai castigar, já não põe mais medo em ninguém. Isso é a redoma caindo da CCB. Vamos ouvir. Os irmãos prometeu e não deu, e espera a mão do Senhor em cima. Mais ou menos isso, sabe? Pro nego dar o dinheiro. Então eu não dou. Eu não peguei papel nenhum, mas eu vou dar o dinheiro. Mas não peguei o papel. Se o irmão pegou, vai ser preciso dar, porque promete para Deus uma coisa, tem que cumprir, irmão Pedro. Tá vendo? Ele diz, irmão Pedro, se o irmão pegou, o irmão vai ter que dar. Porque prometeu para Deus, tem que cumprir. Da onde que ele tirou essa ideia de que se pegou o papel, ele prometeu para Deus? Provavelmente o discurso que o ancião fez.
O ancião deve ter feito o discurso. Isso aqui, irmão, aquele jeito lá de Igreja Universal. Isso aqui é um voto que você vai fazer com Deus. Se você pegar, irmão, o número que você colocar aí, olha bem, irmão, né? Nós estamos pedindo aqui 3 de 100. 3 parcelas de 100. O número que você colocar aí, meu irmão, você tem que honrar o compromisso com Deus. Porque essa promessa que você está fazendo não é comigo. Não é com os irmãos aqui, é com Deus. É aquela pressão psicológica, rapaz. Você acha que não? Nesse ponto, esse irmão, tadinho, ele acredita. Tá? Ele tá falando até pro outro irmão, que é o irmão Pedro, que é outro idoso. Ele tá falando, irmão Pedro, se você pegou o papelzinho, então você vai ter que cumprir a promessa que você fez com Deus. Entendeu a jogada da CCB? Se você pegar o papelzinho, isso aí vai ser uma promessa que você fez com Deus e você tem que cumprir. Persuasão. Estão coagindo as pessoas pedindo dinheiro, né? Usando a fé das pessoas contra ela. Ou seja, usando o nome de Deus para pressionar as pessoas. Usando o amor, a caridade, a graça, a salvação, que a pessoa quer a salvação. Usando a salvação para enfiar a mão do bolso do CCBano. Mas que coisa, rapaz. Vamos ver. Eu não peguei, mas eu prometi no meu coração que vou dar. Que deu na mesma, né? Mas eu não peguei o papel. Mas prometi, quer dizer que eu tenho que dar esse dinheiro também. Ainda bem que não foi eu, o baixinho, que foi lá levar o papelzinho pra mim. Que se fosse eu ia falar pra ele. Que história é essa, irmão? De ter que assinar aqui, marcar aqui no papel para dar dinheiro, para poder dar o dinheiro. Não basta o pedido do coração de cada um? Por que o irmão não pede para cada um se sentir no coração de dar, que dê 100, que dê 200? Mas fala de boca. E não marcar ali, aquilo ali é para apertar o nego, para dar, sabia? Olha aí que senhor esperto, ó. Você marca lá, aí automaticamente você sente uma obrigação de dar. Então ele faz com que você marca, coloca o valor justamente para te pressionar a dar. Eu tô com dó do povo da Congregação Cristã no Brasil, rapaz. O povo que vai congregar na Congregação Cristã no Brasil está saindo sem dinheiro da igreja. Vocês estão entrando lá e estão saindo sem, porque eles querem construir. Eles têm fascinação por construção. Esses homens têm... E lá no papel da intenção é construção, hein, gente? E reforma. E sabe que se for pedir para construção e reforma, o povo não vai dar. Então, estão pressionando. Porque o irmão assinou ali, que ele falou que deu 40 e poucos mil, né? E chegar daqui 3 meses, dá 10, dá 12 mil, só os outros não deu, você vai ver o que ele vai falar lá. Vai te falar com os negros até covarde, vocês tratam, não cumprem, porque não sei o que. Deus vai pesar a mão sobre os irmãos. Deus vai pesar a mão sobre os irmãos. Você viu que é um jargão usado demais? Esse senhor aí, né, tá falando sobre isso, tá? Que vão pesar a mão. Ele já sabe até o discurso que vai ser feito, caso não atinja o valor que eles queiram. Já sabe até o valor que vai usar. Olha aí. Você vai ver se não der o dinheiro que ele sabe que vai entrar, sabe? É errado isso, irmão. Muito errado. Na própria Bíblia diz que você dá as coisas, com a mão direita não vê, com a mão esquerda não vê o que você fez com a direita. Agora você tem que marcar lá que vai dar. Ah, rapaz. E ainda bem que não foi ele que falou comigo. Eu não engulo essas coisas não, rapaz. Paz de Deus, irmã. É assim mesmo. Você viu esse papelzinho que você assina ali? Que você não põe o nome, você só marca lá o que você vai dar. E por que esse caso você não precisou pôr o nome? Por quê? Só para eu saber quem vai dar e quanto de dinheiro vai entrar na igreja. Se por acaso acontecer de não entrar o dinheiro, que nem hoje mesmo falou 42 mil. Olha aí, ó. Ele falou, hoje mesmo falou 42 mil. Então ele está dizendo que na igreja falou do valor que eles precisam levantar, 42 mil. E aí a CCB vai para cima dos velhinhos. Velhinho e as velhinhas e as irmãs
eles vão para cima e vão tirar deles dinheiro suficiente para conseguir atingir aí a meta que o Braz colocou para eles, né? Que é o ancião regional passou para eles, 42 mil. E ai deles se não entregar os 42 mil. Então esses pobres coitados desses anciãos, rapaz, tá pior do que numa empresa. Eles têm que ir lá, vai ter as reuniões dele, né? Que tem lá as reuniões, e ele vai ter que levar lá o balanço lá, se ele conseguiu atingir a meta ou não. Rapaz, o negócio da congregação tá ficando feio. Jesus amado. Já pensou? Você entra lá e tá saindo de bolso vazio, rapaz. Eles estão levando tudo. Daqui um pouco vão estar pegando até relógio, óculos, tudo que a pessoa deixar lá, eles vão estar pegando. É lógico, isso aí eu tô conjecturando, tá? Eu tô falando a minha análise. Se continuar fazendo isso desse jeito, é bem capaz que eles começam a pegar tudo que passar na frente. Olha aí. Se der 10, 12, 15, nossa, eu não preciso de ver o que eles vão falar. Que o povo é até covarde por ter enganado Jesus, enganado Deus, enganado não sei o quê, prometer. O senhor está falando que se não atingir a meta de 42 mil, se conseguir só 10, 15 mil, eles vão dizer assim, né? Ele está falando, eles vão dizer que nós somos covardes, que nós estamos enganando Deus, que nós estamos enganando Jesus. Coitado, né, gente? Olha aí, rapaz. Que fim, rapaz, levou a congregação. Essa igreja se perdeu. Gente, você não pode entrar aqui e falar o que quiser, rapaz. Moralmente, a sua igreja já faliu. Já tá virando piada aqui na internet. Piada e chacota. Porque é muita hipocrisia em um lugar só. Uma igreja só, igual essa, é muita hipocrisia. Vamos terminar e vocês vão ver o vídeo. Vou colocar um pedaço do vídeo aqui, tá? Os porteiros, os irmãos da porta, as irmãs entregando um papelzinho ali. Aí uma da irmã, essa irmã que tá aqui, né? Ela até bateu a foto, mostrou ali a intenção, né? Ela não colocou nada. Um conselho para vocês, irmão. Pega o papel, não coloca nada. Põe 0. Coloca 0 ou dois risquinhos e entrega por mão de volta. Ponto final. Ele não pode olhar, ele não pode te cobrar nada. Ele não pode olhar e não pode te cobrar, porque é você e Deus. Simples assim. Você fica em paz, porque todo mundo vai ver que você pegou, e você não coloca nada e devolve para ele. Pronto. Mas você não, eu não fiz voto nenhum e também não me prontifiquei a dar nada. Ponto final. Vamos ver. Não cumpri. É o que eles vão falar. Eu não peguei, falei pro porteiro, falei, não, irmão, é eu e Deus. Eu vou dar o que for, o necessário que tá falando aí. Mas não vou marcar em papelzinho nenhum. É eu, meu coração e o Deus. E ele foi embora, o porteiro, eu pensei comigo, bicho. Aí o outro que tava falando lá, o ancião, deu bronca em todo mundo. Tem algum que, eu acho que o Bom Pedro até escutou, né? Que não tem entendimento nenhum, porque não sei o que, pensei comigo. Tá falando os coitados que não pegou papel, não tem entendimento nenhum. Olha só, e ainda tenta humilhar as pessoas que não pegou papel. Por quê? Imagina você ali, todo mundo, as pessoas que estão à sua volta viu que você não pegou papel. Já viram que você não pegou, já não foi muito fácil. Os outros estão pegando, você não. De repente, quando volta tudo lá para frente, ele começa a fazer um discurso atacando as pessoas que não pegou papel. Ou seja, eles estão persuadindo as pessoas, acuando as pessoas, humilhando as pessoas. A CCB tá... Gente, não tem nem adjetivo para falar, sabe? Tem, eu só não posso falar, tá? Porque é horrível o que essa igreja está fazendo. Eu não sei o que vocês estão fazendo dentro dessa igreja, estão perdendo tempo aí dentro. Uma igreja que não prega o evangelho, uma igreja que os anciãos não sabem nada de Bíblia, uma igreja onde agora você está sendo persuadido, estão arrancando o seu dinheiro e ainda estão humilhando os pobres que não têm para dar. Rapaz, só Deus. Um velho careca daquele velho de vida que não é assim não, rapaz. E intimar os outros a dar dinheiro desse jeito, na situação que está o povo de hoje em dia, passando fome, a maioria do povo, né?
Intimar, porque o papelzinho saiu da mão de todo mundo ali. Tá vendo? Ele falou, achou ruim o irmão. Ele falou, um homem de idade daquele, intimando as pessoas, pressionando as pessoas a dar dinheiro, sabendo na situação que a gente tá, o povo passando necessidade, fome. Ele tá correto, esse senhor aí. Tá? E pressionando as pessoas a dar. Olha aí. Eu não achei certo. E eu, se perguntar pra mim, seja ancião, seja lá o que for, eu vou falar na hora, não concordo. Eu não concordo. O que eu tenho que dar pra Deus nas obras de Deus é eu e ele. Mas na hora eles vão ficar decepcionados comigo. Mas não tem importância. Vamos ver o que vai dar isso. Vão ficar decepcionados comigo, mas ele fala, mas não tem importância. Vamos ver o que vai dar isso. Por que ele tá falando? Porque eles sabem que vão se decepcionar. Vão se decepcionar. Vão aprender a não fazer dívida além do que eles podem arrecadar. É isso que vocês têm que aprender. A fazer dívida com o dinheiro do povo. A contar com o ovo que ainda tá lá no... Você já entendeu, né? Ficar contando com o ovo que ainda nem apareceu. Lamentável. Vamos ver o vídeo aí. Se tem algum irmão que também sente cooperar hoje, ao término do culto, pode fazer a oferta também hoje. É livre, à vontade. Olha aí o dinheiro. A irmã só colocou 2 riscos. 3 vezes no valor que você vai colocar ali. É isso que eles querem. Administração Campinas. Eles querem que você coloque o valor 3 vezes aquele valor. Eles querem 3 vezes aquele valor. Sabe quando isso vai acabar? Nunca. Nunca mais. Você pensar, eu vou dar aqui essas 3 vezes, depois eu acho que é só uma dívida que tem, vai passar. Não vai acabar nunca, meu filho. Ok? Porque esses homens são amantes do dinheiro. Já se perderam há muito tempo. Ok? Eles já se corromperam. Então, a única coisa que eles podem estar fazendo agora, o que é? É esconder a verdade para que você não descubra que eles estão corrompidos. É isso. A verdade vai te dar conhecimento, inteligência, entendimento. E com conhecimento, com inteligência, com entendimento, você vai ver tudo o que eles estão fazendo. Você vai enxergar e é óbvio, você vai cair fora daí. Entendeu? Então agora a única saída deles o que é? Esconder do povo as nossas intenções. Esconder do povo a verdade. Esconder do povo Jesus Cristo. Porque na verdade, irmãos, Jesus Cristo, ele não é alguém que está pela CCB. Ele é um concorrente da CCB. Se a CCB diminui Jesus, ela cresce. Se Jesus crescer, a CCB tem que diminuir. É simples assim. Chega, irmão. Vocês estão passando por humilhação nessa igreja. Persuadido e saindo daí sem um tostão no bolso. Chegou a hora de voltar para o caminho de Jesus Cristo, né? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.